As nossas relações sociais, a forma como as pessoas se relacionam aqui no nosso país, são altamente marcadas por três coisas: pela condição socioeconômica, pela sua raça e pelo seu gênero. O simples fato de você ser negro determina muitas vezes se você vai ser bem tratado ou maltratado aqui no nosso país. Assim como o fato de você ter nascido mulher determina muitas vezes a forma como você vai ser tratado em alguns espaços. E o fato de você ser pobre ou rico muitas vezes implica um tratamento melhor ou pior. E para entender como tudo isso criou raiz aqui no nosso país, é que eu fiz esse vídeo de hoje. Nossa aula de hoje é sobre a sociedade de engenho. Vamos entender os diversos grupos sociais que existiam aqui e como eles se relacionavam entre si. Então, papel e caneta na mão, bora para a aula! Se você já é inscrito no nosso canal, já deixa o seu like nesse vídeo, não deixe para depois, pois assim você ajuda bastante o nosso canal a crescer, pois o YouTube vai entender que você gosta desse conteúdo, que se é um bom conteúdo, ele vai recomendar para várias pessoas, certo? E se você chegou aqui por acaso e não é inscrito ainda no nosso canal, clica aqui embaixo no botãozinho vermelho para se inscrever. Toda semana a gente está postando um vídeo novo sobre a história do nosso país, certo? Agora vamos lá, sociedade de engenho. Com o início da colonização aqui no nosso país, formou-se alguns grupos, iniciou a formação de alguns grupos sociais de categorias diferentes. Como assim, professor? Categorias diferentes. Seguinte, os portugueses que chegavam aqui ocupavam posição de destaque e de comando em relação às outras pessoas. É como se eles fossem superiores aos demais. Portanto, eles tinham direitos diferenciados, privilégios estabelecidos e queriam ser mais respeitados que os demais. Para a gente entender como isso funcionava, eu fiz esse esqueminha aqui do lado para a gente perceber como estava estruturada a vida social aqui no Brasil colônia. No topo dessa sociedade está o senhor de engenho, português ou descendente de português, dono de um grande latifúndio, proprietário de terra e também dono de um engenho. Montar um engenho no Brasil colonial desse período não era tarefa fácil, isso exigia muitos recursos financeiros, então eram poucos os senhores de engenho que existiam aqui. Mas mesmo sendo poucos em quantidade, eles ocupavam o topo dessa estrutura social, pois concentravam o poder econômico, comandavam também as câmaras municipais e exerciam o poder local. O fato dele estar no topo dessa sociedade significa que ela vai valorizar mais o homem branco, vai ser uma sociedade, além de racista, inferiorizar aqueles que não são brancos, também uma sociedade patriarcal, em que a figura do homem está associada a espaços de poder e domínio e a figura da mulher está associada à obediência e à submissão. Então as mulheres brancas, apesar de gozarem de privilégios por conta de sua cor e de sua condição social, também vão viver sob o domínio patriarcal do senhor de engenho. Nessa camada intermediária aqui do meio, nós tínhamos os funcionários assalariados do engenho, que eram os feitores, os capatazes, que eram uma espécie de gerente que existia naquele período. Tinham também padres, funcionários públicos, militares que ocupavam essa faixa intermediária e também alguns proprietários de terra que não possuíam engenho, já que precisavam de muitos recursos para isso. Então eles não tinham esses recursos e eles dependiam também do senhor de engenho, tinham uma relação de dependência para poder vender a cana-de-açúcar. Eles tinham alguns escravos, cultivavam a cana-de-açúcar, mas precisavam do senhor de engenho para vender esse produto, para conseguir algum ganho financeiro com isso. Além desses, existiam também os trabalhadores livres, pobres, que viviam do trabalho precarizado, ou nas terras de um senhor de engenho, ou nas pequenas vilas e cidades. É preciso se atentar ao seguinte: os portugueses que vieram colonizar o território, ocupar o território de fato a partir de 1530, eles envelheceram, tiveram seus filhos oficiais, que eram os filhos com direito a privilégios, com direito à herança, e também os filhos frutos do adultério e da violência sexual, principalmente contra as mulheres indígenas, africanos e também mestiças. Então se formava uma mestiçagem muito grande aqui no Brasil, e a condição de vida desses mestiços dependia muitas vezes dos seus traços faciais e da cor de sua pele. Um exemplo: se um fazendeiro branco tem um filho com uma mulher africana escravizada, os traços faciais desse filho, a cor da pele desse filho vai determinar o destino dele. Se ele nasce com os traços faciais e a cor de seu pai, ele vai trabalhar talvez como um feitor ou algum cargo mais ou menos importante ali naquela fazenda. Já se ele nasce com os traços faciais e a cor de sua mãe, ele pode continuar sendo um escravo ou ocupar um trabalho precário, ainda que livre, mas precário. E é importante perceber outra coisinha.
Enquanto a família de estrutura patriarcal era valorizada e vista como modelo nos setores dominantes da sociedade, nos setores mais ricos, nas camadas mais pobres se multiplicava a família de estrutura matriarcal centrada na figura da mãe solteira, que muitas vezes era abandonada pelo seu marido ou tinha seus filhos fruto de uma relação de violência sexual. Isso é uma permanência que a gente percebe ao longo da história aqui no nosso país. Só para vocês terem uma ideia, o Conselho Nacional de Justiça divulgou em 2013 que existem no Brasil 5,5 milhões de crianças sem o registro do nome do pai na sua certidão de nascimento. Percebe como é importante a gente estudar a história do nosso país e como isso ajuda a gente a abrir a cabeça para entender melhor o mundo à nossa volta? Por fim, a camada mais baixa dessa estrutura social, que são os trabalhadores escravizados. Em um primeiro momento, os povos nativos aqui da América vão ocupar esse trabalho escravizado, vão ser os responsáveis por trabalhar nos engenhos de cana-de-açúcar, e depois essa mão de obra indígena vai ser substituída pela mão de obra africana, certo? Que vão ficar responsáveis pelo trabalho pesado na produção, na plantação, na colheita da cana-de-açúcar aqui e também do trabalho doméstico. Eram os mais numerosos da sociedade de engenho e sobre eles serão as nossas próximas aulas, em que falaremos como foram trazidos, como viveram aqui e como ajudaram na construção do nosso país. É preciso dedicar um tempo maior e uma aula específica para tratar dos africanos aqui no Brasil. Agora, para fechar nossa aula, eu queria chamar a atenção para duas coisas muito importantes. A primeira delas é que quando a gente fala de sociedade de engenho, de sociedade açucareira, a gente está se referindo a um período específico, que é o período do ciclo do açúcar, que é justamente o século XVI e século XVII. O açúcar continua tendo importância até hoje na economia brasileira, mas o período que ele foi o produto principal da nossa economia foi justamente esse ciclo do século XVI e do século XVII. Então, quando a gente fala de sociedade de engenho, a gente está se referindo a esse período, século XVI e XVII. E a segunda coisa é que essa sociedade de engenho que estava organizada aqui, ela estava localizada nas áreas produtoras da cana-de-açúcar, certo? Haviam regiões do país que não havia ainda presença portuguesa, como o interior do território, que é justamente onde os povos nativos vão tentar se refugiar para manter o seu modo de vida. Então lá eles viviam de uma maneira diferente. Então onde havia dominação portuguesa no território, eles tentavam meio que reproduzir esse tipo de sociedade. Então havia aqui no território regiões que, ainda que fossem ocupadas já pelos portugueses, organizava a sua vida econômica de uma maneira diferente. Então, essa sociedade de engenho ela é específica das regiões produtoras de açúcar. Porém, ela vai ser tentada, vai ser levada como modelo para toda a região dominada pelos portugueses. Porém, a gente não pode generalizar e acreditar que todos os lugares, os 4 cantos do país, a sociedade estava organizada desse jeito. Porém, como a região açucareira foi muito importante nesse período e ela meio que servia de modelo para todo o território, é importante a gente estudar e entender como isso se deu aqui no nosso país, certo? Para encerrar esse nosso vídeo, eu queria pedir a você que gosta do nosso trabalho, que acredita no nosso canal, que nos ajude se inscrevendo no nosso Apoia-se, o link está aqui na descrição do vídeo. Você pode contribuir com quantias a partir de R$1 para a manutenção e melhoria do nosso canal, que vai ajudar bastante no nosso trabalho. E também não esqueça de curtir esse vídeo, de deixar seu comentário aqui, suas dúvidas, e de compartilhar esse vídeo com seus amigos, com seus conhecidos, certo? Espero ter ajudado e um abraço.